Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao De Frente com Patrícia. Hoje nós vamos falar sobre liderança global com a convidada Petrina Santos. Eu vou começar lendo brevemente uma mini biografia da Petrina. Você, se estiver vendo essa live gravada, deixe um comentário, deixe seu like, marca mais alguém que precisa saber a possibilidade de virar uma liderança global. Além disso, vamos que vamos, vou ler a bio. E não esqueçam de acionar os lembretes diários nos stories sobre as nossas lives. Lembrando que todos os dias, então, de segunda a sexta, temos convidadas para falar sobre carreira internacional no De Frente com Patrícia. Então, enquanto eu espero as pessoas irem entrando, vou ler a biografia da Petrina para quem está vendo a live gravada. Então, a Petrina trabalha há 10 anos com cidadania corporativa e educação, experiência pela qual ela foi conselheira, gente, na ONU e no G20, dentre outros fóruns internacionais. Inclusive, eu conheci a Petrina enquanto eu trabalhava numa oportunidade internacional, na primeira oportunidade internacional que eu tive. Não dá pra escutar? Tá dando pra escutar, gente? Me manda um ok se estiver dando pra escutar. Agora foi ou não? Está normal? Perfeito. Então vamos lá. Já vou convidar a Petrina para ela entrar em live comigo. E ela é, então, a diretora executiva da AGEL, que ela vai contar mais do trabalho incrível que ela faz, que também é reconhecido por vários órgãos internacionais, como o US Department of State, a ONU e também pelo governo do estado de São Paulo. Ela é graduada em Gestão Ambiental e Economista em Formação, com educação executiva pela FDC e pela LSL Economics. Atualmente finaliza seu MBA em Engenharia pela UFSCar e é Fellow ELI 2022, além de membro, do Women Emerging Leaders da LSL, que é a London School of Economics. Então vamos convidar a Petrina. Vai ser muito especial. A Petrina é uma mulher extremamente inspiradora, então vale a pena acompanhar do começo ao fim. Tá dando aqui, Fê? Voltou tudo aí? Agora sim, gente. Ai, desafios de tecnologia, bom humor para lidar com eles. Fica tranquila. Boa tarde, como você Boa tá? tarde, também. Nossa, obrigada pelo convite, Paty. E, enfim, obrigada também por quem está aqui e agradecendo também já quem vai assistir gravado. Muita gente perguntou se vai ficar gravado, então, obrigada. Não, é uma honra. Fê. Você é uma pessoa assim que me inspira. Você faz tantas coisas, tem uma atuação tão forte, tão bonita, que é o que a gente precisa mesmo. Mais mulheres dirigindo suas próprias empresas, fazendo acontecer o que elas realmente acreditam. Então eu falei, não, eu preciso trazer a Petrina para ver se ela fala um pouco de liderança global para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas acham que foi sorte, ou que veio de berço de ouro, ou foi contato. E eu sei que sua história é muito mais profunda do que isso, então é uma honra te receber aqui hoje. Sim, sim. Bom, eu tive esse problema aí do fone. Eu acredito que a Patrícia já contou um pouquinho da minha mini bio, vamos dizer assim, mas vou fazer uma apresentação mais cool, assim, mais legal. Eu Boa. sou mineira de Belo Horizonte. Hoje eu estou no meu pré-32 anos, amanhã eu completo meus 32. Sou a mais velha de três filhos. é, e moro aqui em São Paulo vai fazer 6 anos, né? Então a gente vai bater um papo, mas eu já deixo essa curiosidade, né? Que todo esse meu caminho profissional e o que eu realizo hoje como empresa começou com projetos de faculdade,
né? Então, já é essa mensagem até que eu gosto de deixar da gente aproveitar todas as oportunidades na vida, sabe? Com certeza. E me conta, você sempre imaginou que era possível ser uma liderança global, que existiam oportunidades internacionais? Não, Patrícia. Inclusive, hoje, atualmente, eu faço uma segunda graduação em economia. E se eu te contar que quando entrei na faculdade ali nos meus 20 anos, eu não sabia que existia economia de curso, né? Então, assim, é, devido a uma história, né, assim, de infância, de vulnerabilidade social e das coisas, né, que eu tive de vivência, eu fui muito criada por uma necessidade, assim, de que você tem que trabalhar para pagar a conta de casa, né? E eu sou muito grata a essa minha história hoje, porque isso me fez me desenvolver muito uma maturidade, e uma coragem para lidar com a vida, porque você precisa sobreviver, né? Então, eu até os meus 18, 20 anos, eu realmente não tinha nem noção e achava que nunca, né, assim, é, seria possível alcançar esses lugares tão elitizados, né? Mas eu sempre tive uma coisa dentro de mim que era um impulso, sabe? Eu nunca fiquei quieta. Então eu era aquela que, assim, na minha época, curso técnico, você tinha que fazer prova para ganhar bolsa, né? Não é hoje que tem mais uma facilidade. Então eu fui começando assim. Eu ia no Senai da esquina de casa para fazer um curso de jovem aprendiz. Aí depois eu caçava uma bolsa. Aí depois eu estudei, né, com um ProUni, que eu brinco que eu sou uma filha de política pública, né? Estudei com bolsa 100% ProUni. Então, eu sempre teve essa coisa. E foi na faculdade, no meu primeiro projeto de extensão científica, trabalhando, estudando, cuidando de casa, né, aquela coisa toda, que foi até uma época de carnaval, a PepsiCo lançou um prêmio, que é um prêmio ambiental até hoje, que chama TIC Américas, que a pergunta do prêmio era assim: resolva um problema ambiental e ganhe dinheiro com isso ao mesmo tempo. Eu entrei em choque. Eu falei, calma. Então, isso tudo de legal que eu faço aqui na faculdade, que lá a gente transformava óleo de cozinha usado em biodiesel, a Ágil, inclusive, nasceu disso, né? Então, para transformar em biocombustível. E aí apliquei para esse prêmio, daqui a pouco eu conto um pouco mais da história dele. Mas foi a primeira vez que eu soube que eu poderia trabalhar com algo e viver disso também. E foi aí que eu comecei a conhecer o conceito de negócios sociais. E por ser uma premiação internacional, a gente foi, né, na época foi eu e mais dois brasileiros que foram os primeiros brasileiros no Brasil a representar o país nessa competição, que foi na Guatemala. Então, eu saí do país pela primeira vez, eu tinha mais ou menos uns 23 anos. Nossa, imagino a experiência, porque. E os pais, né? Como que eles ficam? Porque eu lembro que a primeira vez que eu viajei também, que eu ia para os Estados Unidos, eu falei para minha mãe: não, mas eu vou fazer um curso de líderes de sustentabilidade. E minha mãe super achou o máximo, assim, mas depois que eu voltei, ela falou: a gente acha o máximo, mas com o coração pequenininho, porque não tem como, né? As pessoas ficam preocupadas. Então, eu acho que são meios, assim que principalmente quando a gente não vem de um meio que é muito comum, esse tipo de oportunidade gera muita desconfiança, né? E eu queria saber qual que foi a sua maior dificuldade nesse processo de construção de uma carreira internacional. Sim, sim. Tem três principais desafios. Dois deles primeiros não são os maiores deles, mas os dois primeiros é muito essa questão financeira. Porque uma curiosidade, Patrícia, que muita gente não sabe, eu até quero fazer um disclaimer aqui, porque eu sou consultora hoje de ONU, né, PNUD, de Pacto Global, então tudo que eu falar não representa uma linguagem institucional, então eu gosto de fazer essa separação, que às vezes o pessoal confunde, né? Mas o que muita gente não sabe que eu gosto de falar é que por ser ainda espaços muito elitizados, né, de tomada de decisão, então os 2 anos que eu fui conselheira do Brasil para a ONU no High Level Political Forum, que é o principal fórum hoje de reporte internacional dos ODS na ONU, é onde os países prestam contas. A mesma coisa quando eu fui para o G20 também, né, como representante da juventude. Então, o maior desafio é financeiro porque são espaços muito elitizados e muitas vezes você precisa arcar
com algo, né? Não estou falando que isso é uma barreira, né? Quem acompanha a minha trajetória sabe que na época que eu fui para a China, lá para o G20, eu fiz um crowdfunding, em 3 dias eu consegui o valor da passagem, né? Que foi aquela coisa toda, aquela aventura. Mas de fato o financeiro ele é um desafio e a gente precisa ter uma criatividade para lidar com isso, né? Uma coisa também que eu advogo bastante pessoalmente falando é uma questão de valorização do próprio setor, né? Então hoje o setor financeiramente também é muito desvalorizado, então a gente precisa cuidar para se qualificar, para se posicionar, né? Para que a prosperidade financeira ela esteja também presente em propostas de trabalho, etc. Também tem uma outra que é o idioma, né? Então, assim, de fato, se você não estuda inglês, né? Às vezes é só o inglês da escola, aquela coisa, isso também é uma dificuldade. Eu encontrei essa dificuldade. E como que eu superava ela? Eu até brinquei isso num vídeo que eu fiz até para o comitê olímpico de uma formação que eu participei com eles, que o inglês ele não me para, né? Então, assim. é, a gente busca muito pela perfeição do idioma, mas você não precisa estar com a perfeição para você fazer algo, né? Então, isso foi uma coisa assim. Eu tinha dificuldade no inglês, mas isso não me parava. Então, enfim, tem os preços. Enquanto o pessoal ia para balada pós-reunião, eu ficava no quarto escrevendo o que eu ia falar no dia seguinte, estudando a agenda e tudo mais. E isso foi me ajudando. Mas o principal desafio de todos eles é a barreira psicológica, né? É você sentir que você merece estar ali, é você sentir que você não é menos que ninguém, né? Em alguns fóruns que eu tive, eu trabalhei 10, 20 dias com pessoas que falavam 8 idiomas, né? E eu tive que fazer um resgate interno de não me achar menos do que isso, porque eu falava, puxa vida, né? Eu tô aqui com o meu inglês, então, assim, essa coisa, né? O Edu Lira fala muito disso também, dessa barreira psicológica. Ela é a maior, né? Que a gente precisa cuidar. Não, com certeza. Eu também sempre tive dificuldade, assim, no inglês, eu fui aprendendo outras línguas antes, mas sempre tive uma dificuldade, não em relação ao quanto eu sabia, mas na hora de travar, a gente fica nervosa, isso é normal. E eu ficava muito chateada porque eu falava, poxa, em português eu sou uma pessoa tão tranquila, você me dá um palco, gente, se eu vou em qualquer lugar, eu falo, assim, super tranquila. Em inglês isso sempre foi muito difícil e as pessoas me mandam muitas perguntas achando, ai, como você conseguiu? E eu falo, gente, a gente vai com medo, tremendo, achando que foi péssimo mesmo e depois melhora, estuda mais. E eu acho que tem uma grande questão, principalmente aqui no Brasil, que é essa síndrome de vira-lata que a gente tem muito forte, né? Então a gente vê, por exemplo, chefe gringo que mora no Brasil há 20, 30 anos e ainda fala com sotaque, fala mal português e a gente acha uma graça. E se cobra uma perfeição que não tem para que a gente buscar tanto essa perfeição em relação a falar outras línguas. E ela, de fato, é uma coisa que a gente se preocupa muito mais do que eles no exterior. Foi algo que eu notei nessa minha última experiência trabalhando com a Alforte, que realmente as pessoas elas estavam ali muito interessadas na minha história, no que eu podia contribuir, e não do quão perfeito era meu Não, inglês ou não. é muito. Eu lembro de uma experiência que eu tive que me marcou bastante para fazer essa virada de chave de inglês, foi de uma liderança americana falando, eu que peço desculpa, a gente fica assim, né? Ah, desculpa pelo meu inglês, nananana. E ela abriu a reunião assim, eu que peço desculpas porque eu não sou bilíngue, eu só falo inglês, né? Então, a gente parar com essa coisa também, né? E aí eu falei, nossa, é mesmo, eu sou bilíngue, né? Então, E eu queria que você contasse um pouco mais da questão de propósito, porque eu falo muito por aqui, carreira internacional com propósito. Você já falou que descobriu a primeira oportunidade relacionada ao meio ambiente e também fora da caixinha. Eu falo que eu adoro discutir sobre propósito, porque a gente tem muitas definições. Então, eu queria que você trazesse um pouco o que é propósito para você na sua vida, como você lida com essa palavra, né? sim, como que eu lido com essa palavra? É uma boa pergunta. Para mim, Patrícia, o que eu tenho reformulado assim de propósito
é a relação dessa qualidade do que você tem interno, do seu cuidado interno, que é seu autocuidado, com o externo. Porque o que a gente faz no externo nada mais é do que uma reflexão do que a gente faz internamente. Então, para mim, o propósito é viver a vida como ela é, dessa forma. E a forma, o meio que eu me sinto bem mantendo uma qualidade de vida interna e uma qualidade de relação externa, a forma que eu encontrei dessa maneira é sendo empreendedora, atuando nessa área que eu atuo. Foi de primeira? Não foi de primeira. Trabalhei com outras coisas, fui operadora de telemarketing, né? Trabalhei com várias outras coisas. Aqui encaixou, não vou falar que é mais fácil ou mais difícil, né? Porque não existe mais fácil ou mais difícil, existe o que tem afinidade, porque desafio, eu gosto muito de falar isso com o pessoal também. Inclusive, converso muito com meus irmãos sobre isso. Não é porque a gente trabalha com a área de impacto social e sustentabilidade que é tudo lindo, maravilhoso, não tem problema nenhum. Às vezes, é até mais dolorido, porque você espera que não tenha, né? E você vai encontrar muitos desafios. E é justamente numa área que você acha que não teria, e tem, né? Então, assim, então não é uma questão de ser mais fácil ou mais difícil, mas é um meio em que encaixou, né? Eu consigo manter essa qualidade de relação. Então, para mim, o propósito é isso. A partir do momento que essa qualidade de relação fica desequilibrada por muito tempo, porque o equilíbrio ele não é estável, né? Às vezes você tá bem, às vezes você desequilibra, então é um movimento infinito, né? Mas se isso perdura por muito tempo, isso para mim é um sinal de que não é este meio, às vezes não é esse caminho, não é dessa forma. Faz muito sentido. Eu realmente sabia que você ia trazer uma resposta muito reflexiva sobre isso, porque, gente, a Petrina é uma mulher e você vai acompanhar os stories dela, ela tá no yoga, ela tá na academia, ela fez 80 mil reuniões, e você fica, gente, eu sou organizada, eu também faço muita coisa, mas é muito inspirador, porque você fala, nossa, é verdade, né? É possível parar e respirar, parar e meditar, não que yoga não é só alongamento, né? Yoga é muito presença, né? Você tá 100% num lugar, saber o quanto sua mente, né, importa e viver mesmo mais em harmonia. E eu acredito muito nisso. Eu falo que às vezes as pessoas têm uma visão que porque você empreende, você é seu chefe, isso, é aquilo, é tudo muito bonito, mas na verdade você tem tanto coração naquilo, aquilo importa tanto para você que eu falo que talvez às vezes fosse mais fácil sim, trabalhar para outra pessoa, fazer outras coisas, porque a gente acaba se cobrando o dobro, né? E esperando também muito resultado, que é o que você disse. Então, manter esse equilíbrio, acho que realmente é algo assim para a vida. E aí, A eu gente li se um cobra pouco. muito, a gente ser chefe da gente mesmo, a gente se cobra muito, a gente se julga muito, a gente é muito duro, né? Eu muitas vezes sou mais dura comigo do que chefes que eu já tive, né? Então, assim, é, o mundo já tem um chicotinho, né? A gente precisa tirar o nosso chicotinho das costas, né? Porque é muita coisa. Não, e num lugar muito difícil, porque o Brasil não está muito longe de ser um dos melhores lugares para empreender. É extremamente burocrático, é custoso, é inacessível o tempo inteiro. Então, é muita barreira que a gente enfrenta para conseguir fazer algo que todo mundo devia estar colaborando mais, porque é algo que vai ser bom para o país como um todo, mas é muito desafiador. Mas vamos entrar agora em coisas boas, né? Eu quero que você conte um pouco mais Sim. do seu trabalho pra gente. Eu li um pouco sua mini bio e você trabalha com cidadania corporativa, né? Atua nessa área. Então eu queria que você explicasse pra gente o que é isso, bem aulinha, porque eu tenho certeza que muitas pessoas aqui podem não saber. Sim, sim. É, existe um conceito, né, no nosso ecossistema que chama isso que a gente faz de responsabilidade social, né, vamos dizer assim. Mas para mim vai ter algumas controvérsias, mas para mim a responsabilidade social ela está dentro da cidadania corporativa, porque o que seria a cidadania corporativa? É essa qualidade de relação interna da empresa com as responsabilidades que ela partilha com a sociedade.
E quando a gente pensa numa empresa, vamos dizer assim, meus principais clientes hoje, né, são empresas ou até mesmo ONGs, né, que são as grandes fundações. De que forma que isso está comprometido no contrato social, né? No estatuto social. Então, uma empresa ela só existe porque ela partilha de uma responsabilidade com a sociedade, que inclusive ela tem isso formalizado e registrado em cartório, de que forma que ela vai fazer e como que os sócios se comprometem com isso. E então é um conjunto de ações, né? Então vai envolver responsabilidade social, vai envolver desenvolvimento de lideranças internas, porque o que adianta uma empresa ter uma área de responsabilidade social com os empregados, né, os colaboradores que não conversam entre si, com lideranças que são totalmente autocráticas, né, que não preocupam com o desenvolvimento de pessoas. Então, envolve desenvolvimento de lideranças, envolve a relação de qualidade com o meu investidor, envolve a minha relação, né, com a minha comunidade. Então, são várias práticas. Como ágil, a gente foca muito na perspectiva de educação. Então, a gente trabalha muito com projetos focados em gestão e operação de projetos, que vai envolver desenvolvimento de mentores corporativos, que vão auxiliar jovens da rede pública de ensino. A gente trabalha muito em São Paulo e outros lugares também, no processo de preparação para o mercado de trabalho. A gente apoia a empresa com consultoria para estruturar a estratégia dela de sustentabilidade. Quem me conhece sabe que meu sobrenome é praticamente ODS, né? Fiz parte do grupo que trouxe a agenda para o país e que agora foi internalizado como ESG, o Environmental, Social e Governance, pelo mercado financeiro. E aí o mercado corporativo todo abraça, então a gente ajuda nessa estruturação, desenho de metodologias de indicadores, e também com treinamento, né? Então, assim, essa transmissão de conhecimento, que pode parecer algo trivial, mas não é. A gente hoje, a gente precisa cuidar para que as informações técnicas elas sejam de qualidade para alcançar esse público. Se não vira o greenwashing, se não vira o rainbowwashing, né, que a gente fala. Então, a gente atua muito nesse tripé e particularmente muito na ponta, né? Então, a gente está tanto, né? Eu sempre tive muito em instâncias de tomada de decisão, mas eu particularmente trago impacto para a ponta também, sempre trabalhando intersetorial. Então, todo projeto tem governo, que é o nosso parceiro, todo projeto tem um ente privado, que é o investidor, e tem a sociedade, né? Seja por jovens ou outros públicos que a gente atende. Não, é realmente pensar nessa visão holística de tudo, de como a gente pode trazer mesmo desenvolvimento sustentável para a sociedade. Eu sempre gostei muito de estudar direito econômico internacional, foi meu foco no mestrado, porque eu falava, não adianta a gente ficar o tempo inteiro estudando ODS só na parte ou do governo, vamos cobrar o governo, ou vamos cobrar a sociedade. E ninguém, né, muito pouco comparativamente, as pessoas estudavam como fazer isso no setor privado. Então, é uma super novidade, a gente vê como só agora, né, a gente viu isso chegar mais forte no mercado financeiro, no mercado privado. Então, realmente, a Gil está super à frente, né, nesse processo. E eu queria que você contasse como que a Gil conseguiu ter o trabalho reconhecido a nível internacional e um pouco do que vocês fazem na prática, né? Nesse dia a dia, como que funciona tudo isso, né? Todas essas frentes de trabalho. Sim, sim. A primeira, né, que eu tenho, essa coisa desse engajamento internacional, ela foi acontecendo, sabe? E eu lembro de um marco que realmente foi a questão do G20, assim. Eu lembro que para application, foi a primeira application na minha vida que eu fiz, assim, 100% coração, com o que eu acreditava, com a forma que eu acredito, sem falar da forma que ninguém quer ouvir, panos quentes nem nada. Eu falei, ó, eu acredito nisso, tal, 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 tal. E foi quando eu fui uma das 5 lá, representantes de centenas de pessoas que tinham aplicado. Então, esse para mim foi um super reconhecimento da gente pautar temas é, e pautar também algumas práticas elitistas desses espaços de coisa que ia direto para os chefes de Estado, né? Então, todo o resultado, por exemplo, no G20
cada chefe de Estado dos países do G20 recebiam essas contribuições, né? Então foi aí que tudo começou. E aí eu comecei então a trilhar esse caminho, né? Construindo uma rede e tudo mais, e eu sempre tive muito. Isso é uma curiosidade um pouco da minha trajetória, que pode ser uma dica. Eu sempre fiz o que ninguém queria fazer, porque mexer com essas coisas que a gente faz dá trabalho, né? Dar palestra é bonito, mas tem que fechar o relatório, tem que fechar a diagramação, né? Você tem que. É muita coisa, é muito conteúdo, você tem que se preparar. Então, eu fui participando de grupos em que eu sempre estava disposta a fazer o que ninguém queria fazer, né? E até hoje isso está um pouco no meu DNA, né? Então, assim, da gestão, da operação, de projeto, etc. E você vai se tornando peça fundamental daquilo, né? Porque a engrenagem ela tem que girar, né? E a engrenagem ela precisa de uma base. Então eu fui me tornando fundamental nesses espaços, porque eu também não queria estar nesses espaços só por estar, que eu não dou conta, né? E quem me conhece sabe, quando eu sinto que não é mais meu espaço, eu saio, fecho o ciclo e vamos para o outro, né? Porque a gente tem uma missão mesmo nos lugares, né? Então foi muito nessa questão. E isso que foi, por exemplo, me preparando e me desenvolvendo no grupo da sociedade civil, onde a gente foi advogando pela agenda dos ODS e depois eu tive a oportunidade de contribuir para a elaboração do relatório da sociedade civil para a ONU, né? Então, assim, tá lá na mão da massa fazendo as coisas acontecerem e você poder contribuir tecnicamente e tudo mais. E daí vem os reconhecimentos, né? E aí, pelo governo de São Paulo, foi reconhecida como liderança jovem, como própria advisor na ONU. Então, isso vai vindo como uma consequência, sabe? Com certeza. E você também é fellow, né? Esse ano, uma das suas conquistas, né, do ELAI 2022. Eu queria que você contasse mais do programa e como que isso aconteceu, né? Sim, gente, vai lá. Eu confesso que, enfim, essas questões de pandemia e tudo mais colocam a gente muito para refletir, né? Então eu estava num momento bem introspectivo em relação à questão de applications, até porque eu estava terminando o curso na LAC, e uma coisa que eu cuido, porque assim, quando a gente está dos 20 aos 30, a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? E quando a gente vira os 30 anos, não é que eu não faço ainda muita coisa ao mesmo tempo, né? Você estava brincando, né? Da questão do yoga e tudo mais. Hoje tem violino na minha vida, tem o balé, tem uma série de coisas também que está tudo equilibrado. Mas a gente vai ficando mais criterioso do porquê fazer aquilo e quando que aquilo precisa acontecer. Mas eu sou muito atenta aos sinais também. Então, eu tive um amigo que pegou no meu pé de que eu tinha que aplicar para o Wiley, né? E o Wiley é um programa que foi criado pelo presidente Obama. E por que ele me despertou esse interesse, né? Porque ele é um programa focado em empreendedores e lideranças de negócio aqui da América Latina, e ele é focado no negócio também. Então, ele vai focar em você como empreendedor, mas ele é focado no negócio. Então, a gente passa, né, que vai ser ano que vem, a gente vai passar um mês nos Estados Unidos e, paralelamente, eu passo por uma formação empreendedora, mas eu vou trabalhar em uma empresa americana e essa empresa americana vai me ajudar nos desafios do meu negócio, né? Então, isso para mim foi um super passo. Então, não é só a Petrina empreendedora que vai ser cuidada, a Ágil, enquanto negócio, também vai ser cuidada, né? Então, para mim, é um programa muito completo nesse sentido. É um programa diretamente, né, do Departamento de Estado americano, que as embaixadas e os consulados aqui no Brasil cuidam. É uma coisa que eu gosto de falar, porque eu não sabia, né? O governo americano ele tem uma área para educação e cultura específica, que é uma área gigante. Aqui em São Paulo, o consulado tem um trabalho lindo, né, nessa perspectiva, com centros de inovação e tudo mais. E o programa, o Wiley, né, é um dos a menina dos olhos, né, dos programas. Então, é um trabalho muito efetivo para desenvolver os empreendedores e desenvolver os negócios, né? Então, no final do dia, a gente está falando de educação e a gente está falando de sustentabilidade financeira, a gente está falando de desenvolvimento econômico, né? Porque se eu também
busco melhorias para o meu negócio, de uma empresa americana também me ajudando nesse sentido, eu consigo contratar mais gente, eu consigo fazer mais projeto, eu consigo otimizar minha operação, né? Eu consigo melhorar o país que eu estou. Que tem vezes que a gente olha e que a gente fica, nossa, né? Precisa respirar fundo. É muita Já não coisa. era fácil empreender, com isso tudo ainda é muito louco, né? Mas a prosperidade, ela tá fluindo também, né? Não, eu fiquei super feliz quando eu vi, porque realmente foi numa época que eu fui descobrir o programa depois da deadline, e aí eu fui vendo as pessoas brasileiras que tinham passado, eu falei, uau, gente, que time, estaremos muito bem representados. E eu acho que é muito esse processo, né? Se a gente continua fazendo essa engrenagem de descobrir quais são as oportunidades, divulgando para as pessoas, falando como foram os processos, a gente consegue ter cada vez mais brasileiros nos lugares. E muito do que você disse, né? De se sentir capaz, de se sentir digno daquele espaço, de se sentir digna daquela oportunidade. Então, eu vejo que muitas pessoas têm essa resistência, né? De às vezes tentar aplicar para alguma coisa, tentar alguma oportunidade, porque, não vou passar. Só que tem como, né? Tem oportunidades que a gente pode conseguir sim. Sim, sim, sim. Tem muitas oportunidades olhando para a América Latina, né? Para minorias, né? Então, é um momento muito rico, assim, nesse sentido. Eu vejo, né? Numa perspectiva positiva também. Sim, ó, a Ana perguntou aqui pra gente, eu vou pedir Ah, um espaço pra gente já responder. A Ana sim. também foi do ProLíder, ela perguntou pra ti quais foram os principais, né, desafios enquanto empreendedora. Sim, sim. Acho que o principal desafio, quando eu costumo brincar, eu sou bem sincerona às vezes, né? Você empreender, não sendo ainda rica e sem ter sobrenome no Brasil, gente, nossa senhora. Então, assim, é muito na. O meu principal desafio foi lidar com essa questão da legitimidade, né? Então, sendo bem sincera, né? A gente ainda está num local que por mais que a fala seja diferente disso, no dia a dia é os amigos que fazem negócio entre si, é quem estudou junto, são as famílias e tudo mais. Então, o meu primeiro desafio de legitimidade que eu só consegui superar a partir do momento que eu me legitimei e não esperei mais reconhecimento externo, foi o que me ajudou nesse processo, né? Então, de você ir construindo essa rede e tudo mais, e ir se diferenciando tecnicamente também. Então, foi assim que eu fui lidando, né? Então, às vezes até gente brinca muito comigo, para que estudar isso tudo, né? E tudo mais. Porque eu quero entregar o melhor nos meus projetos, né? Por isso que eu estudo demais, né? Sempre aperfeiçoo a metodologia, etc. A questão de investimento também é um desafio, né? Então, questão de capital de giro, e quando você é responsável por contratação de pessoas, né? Na pandemia, por exemplo, né? Quando estava lá no inicinho, acho que todo mundo que foi empreendedor, né? Enfim, em março a gente teve todos os projetos paralisados e como era uma coisa que ninguém sabia, tudo foi suspenso, né? Então, assim, eu lembro de fazer um processo educativo, né, com todos os clientes que eu trabalho, que, enfim, a gente está no mundo VUCA, né, que o Fórum Econômico fala, que é volátil, incerto, ambíguo, né, e complexo. E eu ensino isso para um jovem de 15 anos e que ele vai desenvolver as competências do século XXI e vai desenvolver seu negócio ou vai entrar para o mercado de trabalho e na hora que acontece alguma coisa na prática, que para mim a pandemia foi mundo VUCA, injeção na veia, a gente que ensina isso paralisou as coisas, não pode, né? Então eu falei assim, eu preciso fazer o que eu ensino, né? Então, esse desafio, né, de você realmente ser responsável, né, cumprir os compromissos, né, cumprir os compromissos com a equipe. Um outro desafio como empreendedora também é como não entrar na desvalorização do setor também, né? Então, todo mundo que trabalha comigo, sabe, a gente cuidar dessa questão da valorização profissional, da remuneração justa, né? Então,
Isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado, sabe? A gente precisa estar feliz para a gente entregar, de fato, um bom projeto, sabe? Total, não faz muito sentido, porque as pessoas não têm ideia do tamanho da responsabilidade que se torna e de quantos desafios a gente vive muito por ser mulher, ainda mais no Brasil. No Brasil é realmente, é praticamente um clubinho, gente, que todo mundo se É conhece, mais, todo mundo se mais dois que eu conhece, lembrei. todo mundo Exato. levanta muito dinheiro, e daí você está fazendo, às vezes, um trabalho totalmente de impacto, bem mais alto do que muitos outros, a gente fica nesse limbo porque não conhece ninguém ou não tem um apoio. Às vezes são mesas que a gente decide, né, não sentar. Eu tenho esse desafio também de, dependendo da mesa, eu falo, "Ah, melhor tudo bem, deixa eles continuarem fazendo o que eles estão fazendo, eu faço o meu e a vida traz os caminhos que a gente precisa de fato, né? Muito, com muito foco em Sim. fazer o melhor trabalho possível, né? E, particularmente, tem um desafio de carga tributária e tem um desafio também, que é um desafio do setor de negócios sociais como um todo aqui no Brasil, né? Que você fica naquela tributação, bitributação, né? Então, por exemplo, a Agile é registrada como empresa, mas tem gente que tem que ter empresa e ONG, né? E é toda uma logística, né? Então, existe um pouco desse desafio operacional de negócio social aqui no Brasil que muita gente também não sabe e que a gente que é empreendedor que trabalha na área de impacto é uma coisa que a gente tem que ter todo um jogo de cintura também para cuidar. É um desafio de negócio. Sim. É, eu lembro que em Ecociclo foi isso. A gente fez consultoria assim com vários advogados que não sabia se abrir como empresa, como instituto. E aí no final é isso. É empresa, mas para o futuro, para fazer mais coisas e gerar mais impacto, vai ter que ter um instituto também. Então, a gente acaba não conseguindo fugir muito dessa realidade dupla quando você realmente quer gerar mais impacto, né? E aí, falando disso, né, dessa realidade, como conciliar tudo, você falou muito de olhar para você, e eu queria que você contasse um pouco como que você concilia, né, seu MBA com a sua carreira na AGEL e sua carreira internacional, né, como fellow. Sim. Primeiro, assim, eu tento ter esperteza para conduzir a gestão do tempo, né? Então, assim, eu cuido muito para criar ritos, que são hábitos. E ao longo dos anos, o que eu fui desenvolvendo cada vez mais que me ajudou muito é dosar a intensidade e cuidar muito da consistência, né? Então, são pílulas diárias para eu alcançar aquele objetivo e para eu separar os tempos de projeto também. Então, como que eu faço isso? Tem rito que é semanal, né? Por exemplo, agora eu fazendo uma segunda faculdade também em economia, no MBA, né? Então vou separando as horas, eu planejo. Eu nunca entro numa semana sem saber o que, que é o mais importante daquela semana. Eu planejo todos os dias, né? Tudo que eu vou fazer naquele dia. E isso me ajuda muito. Não estou falando que é um caminho que vai ajudar todo mundo, mas como eu tenho muito esse perfil de fazer muita coisa ao mesmo tempo e dinâmica, e às vezes eu sentia muito isso, assim, né? De fazer muita coisa e de não, né? O tempo passa e aí. Então, essa coisa de organizar eu tenho o hábito, né, de acordar cedo, de acordar muito cedo. Não sou do clube das 5 da manhã, gente, tá? Não vem entregar isso. Mas eu gosto de acordar cedinho e uma curiosidade é que assim, eu caminho todos os dias, nem que seja 10 minutos, né? Então, esse caminhar ele me ajuda a organizar as ideias e tudo mais. E eu tenho o hábito diário. Então, hoje, por exemplo, também estudo violino, estudo espanhol. Então, eu separo as aulas. Tem aula que eu faço quinzenal, tem aula que eu faço semanal. Mas o meu rito de aprendizado, ele é diário. Então, são X minutos para isso, X minutos para aquilo, todos os dias, né? Então, o que eu acho que é uma libertação é a gente internalizar que para eu aprender determinada coisa ou agir em determinado projeto, eu não preciso ficar esperando ser demandada, né?
eu já sei o que eu preciso, né? Eu tenho um planejamento do que eu preciso entregar e eu mesmo vou criando aqueles pouquinhos de dia em dia. Porque muitas vezes a gente vai embolando no meio do caminho e deixa para fazer na última hora, né? E aí fica um pouco apertado mesmo. Não, Então, essa total. coisa de organizar a rotina realmente, enfim, mas só para finalizar, é bom a gente fazer isso pelo amor. Por que que eu desenvolvi isso? Porque eu fiquei doente, com 28 anos de tanto trabalhar, né? Então, assim, foi pela dor. Então, chega uma hora que, né, você precisa ir organizando e é incrível como que cabe. É incrível, cabe e ainda sobra tempo, sabe? Eu sou apaixonada por organização. Eu sempre falo aqui que para mim organização é liberdade, porque é você poder visualizar seu tempo e escolher o que você quer fazer com ele, porque senão você vive e a vida passa e você não sabe o Tá. que você fez e você não usou aquele tempo do jeito que você queria. O Augusto também falou muito disso, né, de ter tempo para não fazer nada. Então, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eu programo. Quero até saber uma curiosidade sua, porque eu sempre falo que tem várias metodologias de organização diária. A gente pode dividir por manhã, tarde e noite, por hora. Ou tem uma outra metodologia que eu gosto muito, que é o devo, preciso e quero. Que aí você trabalha mais com uma lógica de compensação. Você usa alguma dessas? Qual dessas você usa na prática? Na prática, eu uso bem simples mesmo, né? A listinha de tarefas, que eu faço ali a to-do list. Eu separo, né, cuido do que tem que ser entregue naquela semana, distribuo entre os dias, e cuido para ter e faço uma lista para o dia, né, com as horas. Cuido para ter manhã e tarde, essa separação de manhã e tarde. Então, até o horário da almoço eu tenho que ter chegado até aqui, né? E aí, a cada coisa, eu vou ticando, nem vou ticando mais, eu tiro mesmo da lista, porque eu não aguento ficar vendo lá o negócio ticado. E eu sou a pessoa da agenda também, não a louca da agenda, né? Mas assim, porque eu tenho amigos que, por exemplo, colocam o tempo de café da manhã na agenda do Google. Eu não consigo ser assim, bitolada. Mas essas principais questões de reunião e tudo mais, isso tem que estar organizadinho na agenda, porque enfim, tô vendo o Fernando comentando que cada palavra minha é uma aula, na verdade, ele é o meu professor, né, gente? Então, te agradeço, teacher, por você estar aqui. Obrigada. Não, é muito inspirador porque eu também organizo, eu não coloco ainda café da manhã, mas coloco academia para saber mais ou menos. Porque é isso, a flexibilidade de ser empreendedora, né? Você pode treinar às 3 horas da tarde, às 6 horas da manhã, às 10 horas da noite. Você pode fazer as coisas no horário que você quiser. Então, isso às vezes as pessoas acham, então é só acordar e vai fazendo. Só que não rende, né? Pra gente ter essa qualidade mesmo, eu falei, eu passei com um nutricionista também. Eu falei, ah, não, deixa eu ver se tá tudo certo. E eu sou vegana e eu tô com colesterol alto. Ela falou, Patrícia, a única coisa que justifica isso é privação de sono. Você não dorme 8 É, horas por dia, isso precisa mudar. E aí foi que eu falei, eita, peraí, né? Não fiquei mal, nada, mas já é um sinal da saúde, né? Eu tenho 25. Que, poxa, se eu ficar quanto tempo, né? Eu vou esperar para sentir alguma coisa, para realmente entender, não, preciso dormir 8 horas por dia. Não dá para ficar nessa de quero fazer tudo, eu vou ficar acordada fazendo e pronto. Então, eu gosto de trazer essa exato. pauta de organização para a gente que é empreendedora, principalmente porque muda a vida e é muito importante, principalmente se você quer estar nesses espaços internacionais, porque demanda um tempo que nem sempre você vai ter tanto disponível para o tanto de coisas que você precisa estudar, a maneira que você vai precisar se posicionar para estar nesses espaços. Então, você é a Petrina falando que ela deixando de ir para balada para saber exatamente o que ia falar no dia seguinte. Então, é muito sobre escolhas, né? E eu queria Muito perguntar sobre agora, tudo. amanhã é seu ciclo novo, né, em torno ao sol. Como que você se imagina nos próximos anos? Eu ia falar uma data certa de anos, mas eu acho que os próximos é o suficiente. Sim, nossa, Patrícia, eu tô realmente num momento de revisão que eu não concluí, assim, ainda, né?
Mas para esses 5 anos eu penso em unir essas duas pontas que eu vejo ainda soltas, assim, sabe? Como que a gente pode conectar toda essa perspectiva de finanças sustentáveis, que a gente tem discutido, que é uma coisa também que entrou no meu rol de estudos e tudo mais, com essas ações na ponta, né? Então, assim, eu vejo hoje o mercado financeiro bem desenvolvido em relação a isso, né? A questão dos índices e do reporte para os investidores e tudo mais. Só que isso ainda não está plugado direto com o que tem acontecido de ação em relação a essa cidadania corporativa que eu estava comentando dos projetos, né? Então, com os meus clientes, eu sempre falo, vamos começar a plugar, né? Então, assim, os jovens que saem do projeto já entram para um processo seletivo de jovem aprendiz da companhia, né? Para essas coisas elas irem conversando entre si e isso vai gerando esse ciclo financeiro sustentável, sabe? Porque o impacto ele vai continuando. O que a gente tem muito hoje, às vezes, são projetos, acontece um projeto aqui, acontece um projeto ali, e as coisas não estão plugadas numa inteligência de impacto, sabe? Então, eu me vejo daqui a 5 anos finalizando até um mestrado nesse sentido também, que é o próximo passo que eu quero dar. Agora, com a pós-engenharia, foi quando eu consegui começar a estruturar isso tudo dentro de uma metodologia de análise, que, enfim, foi um super desafio também, porque aplicar Six Sigma para a área de educação, o povo quase enlouqueceu comigo, porque é uma metodologia de engenharia que classicamente só é aplicada na indústria. Hoje no mundo a gente tem por volta de 34 trabalhos só nisso. E é incrível, né? A gente vê um tipo de metodologia dessa qualidade sendo aplicada para o setor de educação e de serviços, né? Então esse já foi meu desafio como pós, que eu apresento até o TCC esse sábado, que deu tudo certo. E no mestrado eu quero, de fato, estudar isso, sabe? Como plugar e a gente desenvolver essa inteligência de impacto social plugada com a questão de finanças sustentáveis, que é a nova onda dos investimentos de agora. Com certeza, eu espero mesmo que dê muito certo toda essa pesquisa, porque eu tenho certeza que seria um impacto muito grande a nível de ecossistema mesmo estruturado, que é algo que aqui no Brasil eu vejo que a gente só vai poder falar de sustentabilidade quando de fato a gente conseguir alcançar um nível maior, né, de igualdades e de acesso. E eu vejo que isso passa muito por esse tipo de iniciativa, é realmente muito inspirador. E eu queria saber, né, então, o que que você diria para alguém que tem esse sonho, né, de ser uma liderança global, de realmente gerar impacto na sociedade? Sim, eu diria principalmente, pode parecer questão motivacional, mas não é, gente. Assim, a gente precisa ter coragem, porque é muito teste, né? Então, assim, as coisas elas não são fáceis, é muito trabalho, então a gente precisa ter coragem, assim. Eu penso, tem hora que eu lembro, assim, eu falo, gente, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, eu não tinha feito tanta coisa, né, na minha vida por conta de risco que pode ter, né, principalmente quando empreendedorismo social nem era conhecido muito aqui no Brasil, rodei o Brasil inteiro, floresta amazônica, alto sertão nordestino, aquela confusão toda, assim, de estar sozinha em espaços que nem o pessoal da capital sabia que existia, no interiorzão do Brasil. Então, assim, demanda da gente coragem, a gente precisa ter essa perseverança mesmo. E estar sempre preparado, né? Então, a gente precisa se dedicar. As oportunidades, elas vão estar disponíveis, né? E a gente precisa ir se preparando nesse sentido. E saber, né? Tem hora eu preciso de fazer esse tanto de coisa ao mesmo tempo, por que que eu estou fazendo isso, né? Então, ter um objetivo claro, né? E ir cuidando ali também desses detalhes. E quando eu falo questão de aproveitar a oportunidade, é aproveitar tudo mesmo, né? Então, a minha primeira graduação, que foi tecnologia ambiental, eu escrevia com professor, eu ia atrás de professor para a gente escrever artigo para congresso. Então, se você está fazendo uma iniciação científica ou extensão científica, o que que isso pode trazer para a sua vida, sabe? Virou meu modelo de negócios, que hoje é uma empresa que tem 7 anos. Então, assim, como que você aproveita seu tempo, né? E
E essa última coisa, né, de realmente ser coerente. Tem muita história sobre isso, daria uma live de todas as histórias que eu já vivi, assim, em alguns fóruns internacionais e tudo mais. Então a gente precisa ser muito coerente para você não corromper, né, com o poder todo que é, com o luxo todo que é. Às vezes, a gente, como juventude, reproduzindo uma velha diplomacia, né, de querer separar demais, né, a União Europeia para cá, a Estados Unidos para cá, a BRICS para cá, né? Então, eu vejo que a gente, como juventude, de uma nova diplomacia, de uma nova agenda, a gente precisa ter um modus operandi que é diferente, né? A gente precisa ter mais cooperação, mais cumplicidade, é outro mindset, né? Não é mindset mais de competição. Então a gente precisa ser muito coerente assim a esses valores. Pode parecer fácil, mas não é, né? E eu, graças a Deus, eu consegui ser bem coerente em alguns testes que eu tive assim. Pode ser quem for, não estou falando que precisa ser grosso nem nada, mas tudo tem um jeito. Meu irmão tá aqui também, deixa eu dar um oi para ele. Que bom que você entrou, Petrus. Não, com certeza são dicas assim para a vida. Acredito que independente do que a gente decida fazer ou da área, são realmente direcionamentos para a gente levar para a vida. E eu concordo com o seu professor, é sempre uma aula te ouvir, de verdade. É muito inspirador e é assim, Obrigada. mostra que realmente é possível, que tem pessoas fazendo um trabalho muito sério, alinhado à academia. Eu lembro que eu fiquei muito chateada mesmo, frustrada no meu mestrado, porque eu vi o quão a academia ela tá desconexa dos problemas do Brasil. Eu fiz mestrado aqui, então eu falei, poxa, gente, não é possível que realmente a gente está tendo esses espaços, né? Parece que quanto mais você cresce academicamente, menos as pessoas lembram de tudo que acontece no nosso país. Então, ver alguém que de fato, né, é uma liderança global, gente, Petrina é uma mulher que está em espaços muito importantes, mas que é possível estar nesses espaços, ter essa coerência, ter essa consciência, principalmente, e fazer algo diferente. E eu acho que para fechar, se mais alguém tiver qualquer pergunta, fiquem à vontade, que a gente responde no final. A minha pergunta final é realmente qual sugestão você daria, então, para jovens que querem se destacar nos processos seletivos internacionais? Eu sei que você tem bastante experiência em application também, então o que você diria, talvez, para a Petrina que estava tentando a primeira oportunidade internacional? Sim, sim. É, a primeira coisa, Patrícia, é assim, é como que a gente desenvolve. Eu busquei pessoas, né, da minha trajetória e cursos, essas coisas, para estudar mesmo storytelling, né? Porque assim, a gente faz tudo, mas só a gente sabe como que essas coisas se conectam, né? Então, quando eu falo muito essa questão de você entender o porquê que você está fazendo aquilo, né? Por que que eu estou indo para o Arley? Por que que eu estou indo para o G20, né? Então, você precisa ter esse porquê das coisas, porque você vai construindo isso depois, né, na carta. Então, na época, eu sempre busquei muito ferramentas e cursos, né, coisas simples mesmo para entender formatação de ICE, de carta, né, etc. Algumas cerejinhas e dicas, né? Então, nas ICEs que eu escrevo, nas applications que eu escrevo, por exemplo, que envolve uma carta minha de apresentação, eu coloco a minha frase de inspiração de vida, que eu tenho tatuada no pulso, que é tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo. Então, essa era uma frase que estava no canto superior direito da minha application para LAC, né? Então, assim, você já demonstra o que te move, né? É, e você começar bem de uma forma sucinta, assim, né? Então, o que eu aprendi ao longo dessa trajetória, assim, é tudo que você quiser que fique fixado é a primeira coisa que tem que ser falado, a primeira coisa que tem que ser dita, né? Um outro aprendizado também não é você se encaixar na coisa, né? Assim,
eu não vou ficar me remodelando para encaixar em tal application, né? Eu passei isso recentemente também. Isso é uma coisa que a gente vai desenvolvendo porque está muito atrelado numa questão de autoconfiança, né? É, de um processo de consultoria para o PNUD agora. E eu lembro que foi muito, né, assim, lá a gente passa, as propostas comerciais passam por uma sabatina, né, e assim, você vai muito tranquilo, porque você não está se adequando àquilo, né, então você sabe o porquê que você está ali, você sabe como que você pode contribuir, então assim, essa coisa estruturada, ela é muito importante, né, de você ter essa cadência de estrutura. Então, eu busquei pessoas que trabalham com isso, até indico, né? A doutora Carolina Borges é uma mentora de vida, né? Eu acompanho os conteúdos dela todos no Instagram, ela é doutora PhD por Harvard, é de Minas Gerais, de Belo Horizonte, tem uma trajetória linda também. E são dicas assim, sabe? É você se preparar, você treinar, você ser coerente, né? De escrever ali, tudo que você escrever é que você realmente fez, ou se você se compromete a fazer, né? Então, eu acho que o principal dessa questão dos processos seletivos hoje é você realmente ter uma trajetória consistente. Por quê? Porque a rede se conversa, né? É, e assim, ainda bem que a rede se conversa, porque quando você também está aplicando para algo, você sabe, quando você tem uma rede preservada, você também sabe a qualidade de organização desse algo. Você concorda comigo? Então você Plenamente. começa a ficar mais. E isso é uma dica que eu queria deixar nesse sentido, assim, da gente preservar essa rede, sabe? Então, não expor as pessoas, né? Não ficar passando contato de pessoas importantes que a gente tem acesso de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, isso é uma coisa que na minha trajetória eu cuido muito. A gente precisa cuidar desse ego, né? De, ai, o povo precisa saber que eu conheço a pessoa. Não, você preserva, sabe? Você não expõe as pessoas. Então, isso vai te ajudar também no processo para você ter uma carta de recomendação importante. Você também não procura só essas pessoas para uma carta de recomendação, né? Geralmente são pessoas que ou você já trabalhou junto, ou já fez alguma coisa junto, né? E aí no seu trabalho você é consistente também. Eu já recebi esse feedback, né? Assim, puxa vida, Petrina, você é boa mesmo. Eu lembro que na época eu até fiquei meio assim, porque você sabe como é que é nesse nosso setor, né? Tem muito empreendedor de palco. Eu já ouvi isso. E você realmente, né, já ouvi isso de uma liderança nacional. E eu falei, nossa, mas para mim é natural trabalhar direito, né? Que pena que a coisa tá desse jeito, né? De pessoas que às vezes falam muito e na hora de entregar não entregam. Então, tem um pouquinho assim da gente manter essa consistência, sabe? E essa consistência, você tá tão internalizado com ela que a sua application ela é o reflexo, entendeu? Porque você não escreve do jeito que as pessoas querem ouvir, você tem suas palavras. Tanto que tem uma coisa que eu tô vivendo que é polêmica recentemente, de gente que me pede os arquivos da minha application. E, gente, isso é uma violência, sabe? Porque isso é muito de você. Pode ser amigo, pode ser quem for, entendeu? É Então, assim, muito existem hoje pessoal, né? processos, inclusive, né, você realiza. Então, isso é uma coisa que você desenvolve. Você não pede application do outro, sabe? Não, eu Então, é um lembro pouco que disso. agora, como abriu de novo o Ford, que eu fui a primeira bolsista, as pessoas, nossa, eu perdi a conta. É tudo que é rede social. Teve gente que descobriu meu número de WhatsApp de campanha e mandou mensagem no WhatsApp de campanha, pedindo Uau! application. Eu fiquei, gente, Pedindo mas application. pedindo application, assim. A pessoa descobriu meu WhatsApp, um segundo WhatsApp que eu tinha que não é Ai, meu Senhor. oficial, né? E eu fiquei chocada, assim, porque realmente. E eu vi essa necessidade, eu não, tudo bem, vou até pensar em um jeito de trazer essa informação para as pessoas, então vamos fazer um processo de mentoria, da mentoria coletiva. Falar, gente, como é que você honra a sua história? Não é lendo como outra pessoa escreveu uma carta de motivação. Não é assim. Eu não precisei ler nada de ninguém, ver nada de ninguém.
E não é porque, nossa, a gente é muito fora da curva. Não, é porque realmente, quando você quer uma oportunidade, você vai desenvolver tudo de acordo para aquilo. Não tem fórmula, né? Acho que as pessoas elas acreditam que talvez tenha alguma fórmula. Passou em mais de uma, olha a Petrina, né? Quantas oportunidades. Então, ela deve ter uma fórmula perfeita. E não, é você contando do G20, que foi a que você fez mais de coração e realmente deu certo, né? Sim, sim. Até dar um oi para o Henrique também, que tá aí. É, é porque tem uma coisa também, sabe, Patrícia? Eu sempre falei muito dos sims que eu recebo e eu sempre falei muito dos nãos também. Mas parece que acaba que as pessoas ficam muito no sim, né? Então, assim, aí fica parecendo que é uma jornada fácil. Mas de não, eu lembro que tinha um tempo que eu contava a quantidade de não. Até onde eu contava, em coisa assim, de alguns meses, eu tinha levado já uns 33 nãos, sabe? De coisa de vender projeto, de passar em coisa, nananã. E eu lembro de eu ter chorado esse dia, né? Que isso é uma característica minha também. Ainda bem que eu sou canceriana com ascendente em virgem, porque o choro é controlado, né? Então eu lembro que quando eu recebi o 33º não, sentei e chorei por 1 hora, maquiei porque eu tinha a próxima reunião, sabe? Então, assim, é muito não. E uma coisa que eu fiz nesse processo é tirar o peso de ficar explicando. Eu não tenho que ficar explicando que as coisas dão certo e dão errado e que não. Gente, não, eu vi um post da Jamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira que eu acompanho muito, e esses dias ela falou sobre isso, né? Gente, que demanda é essa que eu tenho que explicar tudo, eu tenho que atender tudo? E ela foi categórica, não quero falar sobre isso, não vou falar sobre isso, não vou gastar meu tempo com isso. E é isso, né? Assim, então, é um pouco da gente cuidar, sabe? Assim, então tem muito sim, mas teve muito não, tem muito perrengue, e eu não acho que eu tenho que ficar na minha rede social contando da minha infância, da minha adolescência, como é que foi, nananana, e que aí eu tenho que ser, já ouvi até assim, né? Ah, que você com essa cara de rica, não vou ficar perdendo meu tempo justificando para contar a pessoa da minha história, que eu já passei, sabe? Não vou ficar nessa história. Então, assim, se acha que eu tenho cara de rica, o problema é seu, né? Assim, ou se acha que, sabe? Então, a gente tem que ir descolando disso para ficar mais leve e você focar no que você tem que focar, né? Porque senão é muito ruído, e você se perde no ruído, entendeu? Sim, você começa a Então, gastar energia com coisa que não vai te levar para lugar nenhum. Porque exato, é quem não quer exato. construir, né? Não tá disposto a construir junto. A gente tem uma pergunta, eu acho que é ótima para encerrar, que a Ana perguntou, né? Quais são suas principais crenças hoje? Acho uma pergunta super interessante. Principais crenças, Crenças, eu acho que não é olha, crença nossa, religiosa, acho que talvez seja sim, sim, mais relacionado a valores. sim, sim. Nossa, essa é uma ótima pergunta. Bom, eu acho que a questão do propósito que eu tinha respondido, né? Então, essa para mim é uma crença hoje, né? Do propósito ser de viver a vida como ela é, com essa qualidade de relação interna com o externo, né? Dessa questão do equilíbrio. O cuidado, né, com as pessoas que trabalham junto e a dedicação. E acho que é uma crença agora que eu tenho treinado, né? Porque é legal, Ana, trazer essa pergunta da crença, porque tanto crenças negativas quanto positivas, elas não nascem de um dia para o outro. Você treina isso, né? Então a gente fala assim, que quando a gente às vezes está muito mal e tal, foram horas de dedicação sua com pensamentos ruins para você ficar daquele jeito. Então, uma crença que eu tenho internalizado cada vez mais é bom humor e alegria, né? Então, assim, para trazer a leveza para esse processo, né? Então, hoje, para mim, é uma crença de que pode ser leve e pode ser alegre, né? Então, às vezes acontece uma coisa ruim, igual esses dias aconteceu, né? Que eu tô com um carro, aí bateu o carro na garagem, nananã. Então, assim, como que você pode, né? Ter uma alegria nesse sentido também para isso ir mantendo uma energia, porque se a gente está com energia, a gente ajuda muito mais estando com uma
estando com uma energia baixa. Oi, Pê. Até mudei de cenário, estou do lado do modem. Mas eu tava reassistindo o vídeo. Vou te convidar. E gravou, sim, a parte que você falou das crenças, até a parte do bom humor gravou. Então, assim, foi até o finalzinho da sua fala, tá salvo. Ah, então maravilha. Então fechando, né? Essa Fechando. questão da alegria e do bom humor, ela é de fato muito essencial, assim, porque com isso a gente consegue manter a perseverança do que é a gente estar trabalhando para algo que talvez a gente ainda não vai ver, né, dentro da nossa vida. E não importa o trabalho, né, se é sustentabilidade, se é um negócio, se é dentro do mercado corporativo como analista, não importa muito, né? Então, em todas as profissões, em tudo que a gente realiza, tem esse senso de perseverança para ficar melhor, né, do que está hoje, assim. Então, quero muito agradecer o convite, espero que tenha, enfim, ajudado aí bastante em ampliar as perspectivas, né? Só já deixando um convite também, que dia 24, que é um sábado, eu vou estar na Campus Party falando sobre projeto de vida, que é uma ferramenta que a gente trabalha com os jovens, que vai originar um livro, que vai ter um capítulo lançado no final do ano. Então, para quem quiser continuar acompanhando aí os temas, né, esse é o próximo convite. Já achei incrível, quero com certeza estar presenciando. Me manda depois todos os detalhes que eu divulgo também, convido as pessoas e com certeza quero estar super atenta. Foi uma honra recebê-la. Desculpa os problemas de conexão, mas fechando. Ah, acontece. Muito obrigada, sempre muito Fechamos. inspirador te ouvir. É aquele tipo de conversa que te dá um gás mesmo para acreditar que existem pessoas muito sérias, muito responsáveis, muito incríveis fazendo as coisas. E você é uma dessas pessoas, então fiquei super honrada de você também aceitar meu convite. Então, gratidão, Pê. Obrigada, Paty. Até a próxima, né? Com certeza. E que possamos estar juntas presencialmente também daqui a um tempo, quando tudo isso Daqui a um tempinho. melhorar. Sim. Um beijo, gente, e um beijo, Paty. Beijo, Tchauzinho. tchau, tchau.